Olá, tudo bem? Bem-vindo ao módulo sobre inovação social. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o conceito de inovação social. Vamos lá? Antes de entrar na definição de inovação social, nessa definição de inovação social, é importante frisar que a gente não tem apenas uma definição para esse conceito. Nós temos aí uma série de autores, né, que têm os seus apontamentos sobre inovação social, e aqui a gente vai trabalhar com uma ou duas perspectivas, ok? Mas você vai achar aí na literatura outras definições. Os autores citados abaixo dizem que inovação social é uma solução para um problema social, uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções já existentes e cujo valor gerado beneficia prioritariamente a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos. Então, essa definição, ela se junta a muitas discussões que nós fizemos, né, nos vídeos passados sobre o que é um problema social. Então, isso é importante você entender o que é um problema social e que mostra ali que o resultado, né, dessa inovação, então, ela não pode beneficiar apenas alguns indivíduos, mas sim uma extensão, né, uma coletividade. Antes de passar para uma outra definição de inovação social, eu gostaria de apontar para vocês que essa ideia de inovação social como solução ou como esforços para a resolução de problemas sociais é uma aproximação, é um campo da definição que nasce, né, que começa a ganhar força depois do século, ali, metade do século XIX, metade do século XX, metade do século XIX, com a ideia da reforma social. A reforma social, então, é um fato sócio-histórico, né, que você pode pesquisar mais a respeito. Eu não vou entrar aqui em detalhes no nosso vídeo, porque não teremos tempo, mas essa ideia de reforma social, ela começa a contribuir, né, essa ascensão da ideia de reforma social, contribui para que haja uma aproximação do conceito de inovação social à resolução de problemas sociais, ou não resolução, mas enfrentamento, como a gente vai ver lá na frente, de questões sociais, né, que atravessam as sociedades, como as questões de educação, meio ambiente, condições de trabalho, energia, ok? Então, vamos ver mais uma definição de inovação social para tentar ir deixando mais claro para vocês o que é exatamente este conceito? Bom, aí uma definição de um autor nacional, ele vai dizer que a inovação social é definida como o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral. Então, a gente pode pegar aqui a primeira definição, ou essa segunda definição, que a gente pode perceber são pontos comuns, como olhar, olhar para um fenômeno, olhar para uma questão que é de interesse coletivo e que é percebida por esse coletivo como um problema ou como uma questão a ser superada, e aí os esforços vão estar direcionados nesse fim, buscando gerar benefício para esse grupo, para um grupo e não apenas para poucos indivíduos. Nós falamos, no módulo anterior, o que seria um problema. Problema seria a diferença entre aquilo que a gente percebe e a diferença do que poderia, né, ou deveria ser. Então, a inovação social, a gente já falou um pouquinho, mas volto a frisar, ela seria os esforços para esse espaço aqui, né, para superar esse espaço entre o que é e o que a gente imagina que deveria ser, né, aquilo que um grupo, um coletivo deseja de nova realidade em relação àquilo que é percebido. Vamos adiante? O que eu gostaria de discutir nesse ponto com vocês? A dinâmica do processo, né, de inovação social, ela vai depender da esfera social, do domínio onde ela está ancorada, onde ela é alimentada, onde ela é catalisada, tá? Quem é que está à frente desse processo ou de um processo de inovação social? Quem estiver à frente, ou o campo, né, o domínio que estiver à frente de uma inovação social, vai imprimir uma lógica particular, né? Vai imprimir uma dinâmica bastante particular, ligada à sua lógica. Então, a inovação social ela pode ser ancorada, por exemplo, na economia.
né? Ou seja, sendo impulsionada pelas empresas, impulsionada pelo empreendedorismo. E se a inovação social está ancorada nessa esfera, a gente vai ver uma lógica que vai estar buscando sempre um equilíbrio entre objetivos econômicos e sociais. Porque essa é a lógica deste domínio, essa é a lógica dessa esfera. Na administração pública, a gente vai ver aí a inovação social sendo catalisada, né, se ela está ancorada, digamos assim, na administração pública, a gente vê a inovação social, por exemplo, a partir dos programas de financiamento em editais que o governo possa lançar para financiamento de determinadas ideias, ou programas políticos centrais, por exemplo, o Estado pode ser o impulsionador ou o grande agente, né, ou um ator determinante nas inovações sociais. Então, ele pode vir com programas top-down, que a gente vai chamar, que são leis. Por exemplo, quando a gente teve a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, né? Esse foi um programa político central que mudou uma prática social, pensando na segurança dos indivíduos e que veio de cima para baixo. A gente teve também a lei da proibição, por exemplo, do fumo nos espaços fechados, né, do consumo de cigarro em espaços fechados. Esse foi um programa político central. Então, assim, foi o Estado implementando uma inovação, né, uma nova forma de solucionar um problema. Então, a gente tinha aqui uma questão e ele nos levou para uma nova condição, ou seja, ele mudou esse cenário, ele inovou a partir de um programa político central. Então, aqui também existe, e aí aqui tem uma lógica específica, ou mesmo a inovação social pode estar ancorada, ou ela pode ser impulsionada, né, pela sociedade civil. Como pela sociedade civil? Por indivíduos engajados que visam resolver um problema local específico, né, ou que visam resolver um problema, ou por comunidades locais, lideranças comunitárias que, através da auto-organização, impulsionam ou desenvolvem ou se esforçam em inovações sociais. Então, é importante frisar para vocês que, dependendo da esfera que ancora, não quer dizer que a inovação social aconteça só em uma dessas esferas, né? Só em uma dessas esferas, ou não, é que uma dessas esferas pode ser a esfera que está puxando o processo, né? Está imprimindo a sua lógica na dinâmica. E aí isso vai mudar um pouco aí a lógica, vai mudar um pouco de como é que a gente vai ver inovação social. Então, inovação social não é só aquela que acontece na sociedade civil, ou não é só aquela que acontece nas startups, ou não é só aquela implementada pelo Estado. Ela é possível acontecer em qualquer uma dessas esferas. A questão é que, aonde quer que ela seja ancorada, é lógico que a gente vai ver aí pode ver uma lógica diferente por trás desse processo. É essa a ideia aqui que é importante a gente estar desenvolvendo. Nesse curso, especificamente, dado o papel da universidade, né? Mas, sobretudo, quem são os nossos participantes, de maneira geral, a gente vai trabalhar muito ali naquela perspectiva da sociedade civil, com indivíduos engajados que visam resolver um problema local específico. A gente poderia estar aqui falando com gestores públicos, a gente podia estar aqui falando com empresários, mas dado o nosso público, a gente vai pensar as dinâmicas de inovação social muito ali naquele campo da sociedade civil, que somos nós, eu, vocês, né? Com indivíduos engajados que visam resolver um problema local específico. Vamos adiante? Então, a essa altura, eu espero que você já consiga responder, se alguém te fizer a pergunta, o que é inovação social? Que inovação social, ela é a resolução, né, ou ela foca na solução de problemas sociais. Eu coloquei ali um X e coloquei, vamos pensar de uma maneira diferente? Vamos pensar que a inovação social, ela foca no enfrentamento de problemas sociais? Eu volto aí ao vídeo 1, 2 e esse, no qual a gente falou, imaginem, os problemas sociais a gente pode ligá-los à ideia dos ODS, né? Problemas sociais, a gente falou no vídeo passado, são problemas complexos.
Mas se a gente pensa em enfrentamento, a gente traz a ideia do processo contínuo, de que nós devemos ficar sempre atentos para aquela questão vai mudar, o cenário vai mudar com o passar do tempo e que a gente vai ter novas formas de lidar com ele e que provavelmente ele é um problema que vai merecer a nossa atenção por muito tempo. Então, eu gosto muito da ideia do enfrentamento, porque o enfrentamento nos dá essa ideia de continuidade, de longo prazo, e não como um baú, né, de ouro no final do arco-íris que a gente consegue encontrar. Achei a solução para este problema social. E aí, voltando ao slide anterior, então a gente sabe que a inovação social pode ser pode ser os negócios sociais, né, que vão estar aí então no campo da economia, pelas próprias empresas, pela sociedade civil organizada, pelos cidadãos, pelo Estado ou pela universidade, enfim, a gente tem um conjunto de atores que podem estar envolvidos, né, que formam o chamado ecossistema da inovação social. São diversos atores que estão engajados ou que estão envolvidos nesse processo de enfrentamento de problemas sociais. Vamos mais um pouquinho, vamos dar mais um passo? Bem, então, em síntese, eu queria trazer algumas últimas reflexões aqui sobre inovação social. Então, a inovação social ela é uma colaboração entre diferentes atores e setores, né? É difícil a gente pensar a inovação social como algo só do indivíduo ou só da empresa. Como a gente vai estar no enfrentamento de problemas complexos, normalmente requer aí a mobilização de diferentes atores, de pensar aquele problema de uma maneira abrangente. Transparência nas relações, visto que a inovação social ela deve estar apoiada na ideia de cooperação, né? Não competição, mas na ideia de cooperação, de colaboração entre as pessoas e, portanto, a transparência nas relações ela é fundamental para que esse processo possa se fortalecer. Aí a visão de médio e longo prazo, que tem muito associação com o que eu falei para vocês, a ideia de enfrentamento dos problemas, né? De a gente não imaginar que essas questões elas podem ser solucionadas a curto prazo. Se a gente pensa que a poluição nas praias é uma coisa, né? Eu estou dando esse exemplo porque eu, pelo menos, moro na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem muitas praias e é um problema recorrente no verão. Às vezes há sujeiras nas areias. Esse é um problema que a gente vai ter que pensar nele provavelmente todas as temporadas, né? E a solução não é de curto prazo. Essa solução, esse enfrentamento de médio e longo prazo. Então, aqui um exemplo só para talvez ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer aqui de visão de médio e longo prazo. Foco em questões estruturantes e sistêmicas. Por exemplo, voltando à mesma ideia da praia, eu posso todo verão em alguma praia sair catando lixo à noite, né, e fazer esses mutirões de limpeza. Mas esses mutirões de limpeza, eles não são importantes, mas a gente sabe que o enfrentamento desse problema envolve questões mais estruturantes, né? Envolve políticas de educação, envolve oferecer, por exemplo, lixeiras nas praias, envolve a coleta desses lixos, envolveria questões maiores, tá? Então, por isso a gente vai falar aí de questões estruturantes e sistêmicas. E modelos mais horizontais de governança, na qual cada um se insere no processo com um ponto de importância, de cooperação e de horizontalidade, não verticalidade em relação aos demais atores. A gente pode pensar nessa lista aqui como alguns princípios da inovação social. Então, agora o que eu convido vocês é que a gente possa praticar um pouco, né? A gente trabalhou em algumas questões que eu espero que tenha ajudado vocês a se despertar para a ideia da inovação social, sair um pouco do senso comum do que é inovação social e agora começar a pisar em conceitos ou ideias um pouquinho mais consolidadas do que é inovação social e te convidar a botar a mão na massa, mesmo que eu tenha aqui falado tantas vezes que não é uma coisa simples, que não é uma coisa pontual, mas é uma coisa que pode ter um início.
né? Que a gente pensar em problemas sociais sempre se começa por um ponto de partida. E é esse ponto de partida que eu te convido para a gente refletir no nosso encontro síncrono, que vai acontecer dia 29 de setembro, às 13h30. O link está disponível no Moodle e a gente vai se encontrar numa sala virtual. Te espero lá. Que bom que eu tenho você aqui no curso. Um abraço e até mais.